Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar então a história antiga. Hoje a gente vai ver a reforma do Estado ateniense, as primeiras reformas ali do Estado ateniense. A gente tinha deixado Atenas, a Ática, né? Lembrando que a Ática era a região que se unificou ali em torno de Atenas, né? Atenas não conquistou todo mundo, mas o pessoal se juntou tendo Atenas como capital, né? O que foi uma marca única dessa região, porque em geral as várias regiões foram tendo cidades-estados e elas não conseguiram se unificar, só fazer uma federação, então a Ática é bem diferente nesse sentido, né? Além do fato de que ela não foi conquistada pelos dórios, né? Então ela tem um desenvolvimento à parte. Então, ali no começo do século VII, né, antes de Cristo, ela estava unificada, mas ela era ainda muito fraca comercialmente, né? E era uma região de pouca importância. Ela tinha um estado único e aristocrático, mas ela tinha poucas terras cultiváveis, pouco comércio. Ela tinha uma cerâmica boa, que depois a gente vai ver que vai ser muito importante, mas ela ainda não estava entre as mais cobiçadas da Grécia. Só que o que acontece é que surge, né, esses estados aristocráticos, né, isso aconteceu na Grécia inteira, e em alguns lugares começa a ter tiranias. E as tiranias, na verdade, na época tiranos era o nome era um líder, né? Só depois que passou a ter um significado ruim. A gente viu isso até no último vídeo, né? Mas o que acontece é que algumas cidades em torno ali de Atenas tinham tiranos que fizeram as cidades crescer muito. E os aristocratas, o autor fala que eles aprenderam dessas outras cortes a cobiçar riquezas, né? Eles vendo dessas outras cidades crescerem muito e Atenas ficando tipo para trás, eles queriam não por um patriotismo, mas por querer esse esplendor, né? Esse dinheiro, esse luxo, né? E também esse poder que vinha dos tiranos, né? Que os tiranos eram mais poderosos do que os aristocratas, né? Eles que mandavam nos aristocratas. Então, o primeiro fato da história política da Ática que conhecemos tem essa inspiração pelos vizinhos dela, em que um cara, um jovem chamado Cylon, ele era de uma família aristocrata, e ele ficou famoso por ganhar a corrida nas Olimpíadas. E não só isso, ele se casou com a mulher de um cara chamado Teágenes, que era tirano na cidade de Mégara. Então, isso foi para fazer uma paz entre as duas cidades. Só que o que aconteceu é que Teágenes fala, bom, seria melhor para mim se o Cylon, né, que agora é meu, como é que fala, bom, o Teágenes era sogro do Cylon, esqueci a palavra, mas então ele fala, bom, seria melhor para mim se o Cylon fosse tirano em Atenas, se ele realmente mandasse em Atenas e não fosse só um dos aristocratas. E Cylon deve ter achado essa proposta muito da hora. Então ele junta outros jovens ali da aristocracia para dar um golpe. Então, com a ajuda de Teágenes, né, que era o sogro dele, Cylon tomou a Acrópole. Porém, um cara chamado Megacles, que era o arconte era o chefe, né, do executivo. Tinham 9 arcontes e tinha um arconte-chefe, né? Então, quando fala o arconte, geralmente é o chefe ali. E ele mandou chamar os reforços através das naucrarias, que eram os distritos, os 48 distritos da Ática, né? Ela era dividida em naucrarias. Então os caras vieram para defender a cidade, né? A Acrópole, quer dizer, na verdade sitiar Atenas, né, que foi tomada pelos golpistas. Então eles cercaram a Acrópole até que os atacantes se renderam. Megacles, aqui está a questão, ele massacrou os nobres que apoiaram Cylon com violência provavelmente excessiva. Então dizem que até ele chegou a matar os caras em frente aos altares, né? Aqui fala que é o altar de Eumênides, mas eu não sei quem é Eumênides. Deve ser algum deus tipo da cidade mesmo, né? Bom, parece que é um... tá bom, mas então isso provavelmente porque isso já vinha de conflitos anteriores entre Megacles, né, o arconte, e esses caras. E a violência de Megacles gerou uma revolta na população e entre alguns nobres. A família dele acabou sendo expulsa e os ossos dos mortos da família foram jogados para fora da fronteira, né? Quer dizer, esses caras eles tinham sempre ali,
tinha um lugar onde ficavam que nem a gente tem também nos cemitérios, né? Tem os restos das pessoas, né? Aí isso tinha todo um culto, assim, né? Isso era muito importante, era uma relíquia, né? Principalmente para essas famílias mais importantes, assim, né? Porque tinha meio que uma coisa de você oferecer sacrifícios pelos seus antepassados, né? Tem toda uma questão, assim, né? Então os ossos dos antepassados do Megalis foram jogados fora para longe da fronteira. Então os atenienses desejaram que alguém colocasse um fim à falta de lei. Isso a gente viu também nos vários outros vídeos anteriores, né? Que começa a ter um conselho de nobres, né? E eles acabam usando a lei para explorar os mais fracos, né? E torna-se a falta de lei torna-se necessário, né? Um código para transformar em código a prática dos juízes. Aqui eu escrevi errado aqui. Torna-se necessário um código para codificar a prática dos juízes. Por isso, no final do século VII, tradicionalmente no ano de 621 a.C., um cara chamado Draco recebeu o poder de formular um código de leis. Os tempos posteriores tomaram suas leis como sendo muito severas, que deu origem ao adjetivo draconiano, né, as leis draconianas, né, uma lei que é muito rígida, que pune com muita força, é uma lei draconiana, né, uma punição draconiana. Porém, não temos acesso a essas leis, já que não temos como separá-las das leis de Solon, que criou o código seguinte. Solon vai vir depois, e Solon é muito importante, muito famoso, assim. Ele entrou, ficou muito, foi uma inspiração para todo o resto da história, né? Então, é difícil saber o que já tinha antes de Solon, o que tinha depois, né? O que veio depois e tal. Então, tem uma exceção que é o caso do homicídio. Ele estabeleceu a diferença entre o homicídio premeditado e acidental e deu direito à autodefesa. Então, o autor do texto fala assim: as leis de Draco foram um compromisso habilidoso entre os direitos as aspirações das famílias, né, e de uma ordem de ideias religiosas antigas, né, por um lado, então as famílias que queriam a vingança, né, e uma moralidade mais iluminada e uma intervenção mais ativa pelo Estado na outra. Então, a questão era que quando alguém matava o outro, né, a família queria vingança, né? Então até eles acreditavam que os seus parentes mortos te chamavam para vingar, né? E que você herdava esse dever de vingar a morte do seu pai. Então, por um lado, você tinha que eles tinham algum direito ali de exigir alguma reparação, alguma vingança até, mas mas por outro lado, você não pode deixar eles se matarem, né? Então, o Draco fez ali um meio termo entre as duas coisas ali, conseguiu. Tinha toda uma questão assim, bom, você tinha direito a alguma coisa, mas o cara que estava sendo acusado podia ir até um lugar e pedir para ser julgado, né, para ver se ele realmente foi quem matou, um monte de coisa assim. Então, no final do século VII, Atenas desenvolve uma política externa expansionista. Então, vai acontecendo que vai vir a coisa tá meio ruim e vem um legislador. Aí a coisa melhora um pouco, aí começa a ter outro problema e vem outro legislador, né? E assim por diante. Então, teve Draco resolveu ali o problema e Atenas começa a desenvolver uma política externa expansionista. A disputa principal é com Mégara. Mégara é a cidade ali do lado que domina a cidade de Salamis, que era uma ameaça para o comércio marítimo ateniense. Então o livro diz que na falta de uma cronologia, a figura de Solon acaba viciando as tradições a respeito da guerra, por ser uma figura muito atraente. É que Solon teria sido um dos caras que, antes de ser arconte, né, o chefe do executivo, ele escrevia poesia, porque era muito comum você se comunicar por poesia, especialmente para o público, porque a poesia ela chama mais atenção, ela é mais fácil de gravar, né? Então ele teria sido um dos caras ali que influenciou os atenienses para ir para a guerra para tentar reconquistar esse porto depois, ou conquistar pela primeira vez, não lembro. Então ele diz que
pouco antes do ano 600, os atenienses provavelmente já tinham conquistado Salamis e avançaram contra a cidade de Sigeion, na entrada do Dardanelos. Dardanelos é ali onde tem o estreito, Galípoli, né? O estreito de Galípoli, onde tem aquelas entradas para o Mar Negro. Para o Mar Negro. Não há produtos atenienses sendo vendidos nessa região, então especula-se que foi para garantir a importação de trigo, já que a Ática tinha poucas terras férteis. Posteriormente ela perde esse território, mas uma expedição tão distante significa que suas fronteiras estavam protegidas. Então é isso, na verdade ele está falando que provavelmente Solon não foi o responsável por essa invasão, mas não foi um dos caras que ajudou a fazer isso, mas a tradição é que ele teria ajudado a esse ataque aí ali ao Dardanelos, né? E seria para garantir a importação de trigo. Só que o que ele fala é o seguinte: Atenas começava a se fazer sentir no mundo grego, porém os camponeses locais que aceitaram lutar pela defesa da Ática não viam vantagem em deixar suas fazendas para garantir a concorrência de trigo estrangeiro contra o deles, né? Porque eles plantavam trigo e vendiam. Então, essa guerra foi para segurar o trigo que ia competir com o deles, né? Então eles já não tinham muito interesse nem nisso, nem fazer guerras expansionistas, né? Isso era mais coisa dos nobres, que queriam todo um esplendor, assim, né? Um luxo, né? Queriam poder. E no tempo de Hesíodo, e Hesíodo era da Beócia, que é ali do lado da Ática, os camponeses estavam fora da política, mas eram senhores de suas terras. Então ele está usando o Hesíodo para ter uma indicação de como que era a coisa na época. Porém, com a introdução da moeda, os dias do escambo estavam acabando. A Ática tinha pouco a oferecer nesse momento para o comércio exterior e os nobres queriam cada vez mais riqueza. Para isso, é necessário vender tudo que for possível, o trigo que os atenienses vão comer ou os próprios atenienses. Então, como os nobres não têm nada para vender e pegar o dinheiro, né, eles têm que cobrar impostos, né, dos atenienses. E até vender o trigo dos atenienses ou até vender os próprios atenienses. Isso que vai ser um dos problemas, né, essa escravidão que o Solon vai ter que resolver. Então, as leis severas de Draco se resolviam... se elas resolviam, por um lado, as disputas... Onde é que eu estava? Se elas resolviam as disputas por vingança, davam muito poder aos nobres, porque os nobres que aplicavam a lei. Então, ele fala, os nobres podiam aparelhar a lei sem deturpá-la. A lei de crédito tinha sido criada para garantir o direito dos credores numa sociedade primitiva, em que o empréstimo está se desenvolvendo. Então, como estava começando ali, era muito camponês, não tinha muito comércio, assim, para você emprestar dinheiro, precisava de muita garantia. Então, era ok você favorecer os credores, né? Favorecer quem está emprestando dinheiro. Mas conforme isso foi se desenvolvendo, os nobres começaram a abusar dessa lei de crédito que Solon decidiu abolir com ela. Então, o que acontece é que a gente tem muita coisa dos poemas de Solon contando sobre a vida dele, né? Ele fala que ele acabou com as demarcações de terra. Então, provavelmente, né, o que se especula é que os camponeses não eram donos da terra, elas eram da família. Então, o que acontecia é que eles eles abriam mão da terra, né? Eles não podiam, na verdade, vender a terra ou dar a terra em troca do pagamento. Mas eles falavam assim, essa terra aqui, tipo, tal parte da minha terra, eu vou trabalhar para você. Então, em troca do dinheiro. Então, na verdade, eles acabavam tendo que trabalhar, acabavam quase que virando escravos dos credores, né? Dos nobres em geral. Então, essa terra era marcada com pilares chamados Horos, e o Solon decidiu que todos esses pilares iam ser quebrados, né? Iam ser desfeitos. Também ele proibiu a prática de você oferecer a mulher ou os filhos como penhor de empréstimo, né? Que era algo que acontecia na época, né? Você oferece seu filho para cobrir o empréstimo. Então, o descontentamento foi muito grande, né? Quando isso começou a acontecer, antes do Solon, né? E a falta de poder das classes médias e baixas gerou um clima de revolução. Porque como os ricos foram absorvidos na nobreza,
essa não comandava mais o respeito dos comuns, ao contrário da época de Cílon, em que esses vieram a resgatar a nobreza. Então, como misturou a nobreza com os nobres, com os, os comerciantes, né, os novos ricos que eram quem estava oprimindo a população, agora eles já não eram mais respeitados pelos pobres, né? Solon era uma pessoa com interesse genuíno pelos oprimidos, sem partido específico dentro da política de Atenas, apesar de rico e de status, mas ele era desejoso de ver uma boa relação entre os ricos e os pobres. Provavelmente ele provavelmente ele foi escolhido para ser o arconte, né? Foi eleito porque ele tinha uma boa relação. Ele era de uma família nobre, mas ele era também conhecia. Ele tinha entrado para o comércio. Ele tinha viajado bastante, conhecido várias cidades, várias leis, e ele tinha contatos entre as pessoas, entre os comerciantes. Então ele era o cara ideal ali para tinha contatos com todo mundo, né? Então ele era ousado e resoluto e não um idealista. Ele resistiu tanto às demandas injustas dos pobres quanto ao poder dos ricos. Não criou uma democracia, mas um povo satisfeito e um governo estável. Então era necessário rever a lei de débito e a maneira como esses casos eram julgados. Solon foi feito arconte e conciliador em 594 a.C. O costume era receber o cargo declarando que os direitos de propriedade seriam garantidos em seu governo. Ele faz o contrário, ele anula os penhores sobre a terra, liberta todos os escravos por dívida e proíbe aceitar uma pessoa como garantia por um empréstimo. As terras que foram retornadas não eram suficientes para que todos os libertos se tornassem camponeses independentes. Surgiu o mito de que antigamente todos tinham uma porção igual da cidade-estado. Solon não aceitou isso e manteve os nobres como grandes senhores de terra. Então essa coisa de que o Solon, que muita gente vai falar depois, os próprios atenienses ali da época clássica, que Solon foi o cara que criou a democracia ateniense. E realmente, pelo que o autor dá a entender aqui, não é assim. Porque o pessoal falava, nós queremos, tem que redistribuir a terra, tem que todo mundo ter terra igual. E o Solon fala, não, tudo que foi ali quem foi escravizado, as terras que foram penhoradas, tal, vai acabar. Mas a terra que já era dos grandes nobres, né, e dos ricos, vai continuar sendo deles. Não vamos redistribuir, sabe? Então até eu estava vendo depois um podcast, né, podcast bom assim sobre o Solon, né? E eles falam que Solon ele se admirava do fato de que tanto os pobres quanto os ricos odiavam ele, porque ele fala, não, isso é a prova de que eu fui imparcial, de que eu fui justo com todo mundo, que os pobres queriam tirar todas as terras dos ricos, os ricos queriam ficar com todas as terras para eles, e os dois me odeiam, então eu fiz o trabalho certo, né? Então, portanto, temos de um lado nobres insatisfeitos por terem perdido muita terra e uma grande quantidade de libertos que têm de trabalhar nas terras dos outros ou tornarem-se artesãos. E aí ele fala assim, esses últimos, que ganharam a liberdade, mas não a independência econômica, podem facilmente serem usados por um líder que lhes fizesse grandes promessas, né? Então, falando que deixa um clima político ruim, né? Que a galera pode se revoltar facilmente, assim. As reformas de Solon, apesar de importantes, duradouras e necessárias, não criaram 1000 anos de paz, mas lançaram a semente dos conflitos vindouros. Também nesse podcast que eu vi, que eu vou deixar aí na descrição, provavelmente, é em inglês, infelizmente, mas ele fala que o Solon falou assim, olha, eu não dei as leis melhores, eu dei as melhores leis que os caras iriam aceitar, né? Então ele também, por isso que o autor falou ali, ele não era um idealista, ele era um cara mais prático, assim. Também não dá para você fazer tudo, embora o autor aqui do livro vai ser bem crítico, num certo sentido. Atenas ainda era um estado economicamente inferior. O comércio ocidental, ali do mundo grego, que Atenas queria entrar para o comércio e fazer mais comércio e enriquecer mais, né? O comércio ocidental era dominado por Corinto e o oriental era disputado por Egina e Euboea. Atenas era em termos comerciais dominada por Egina, cuja moeda os atenienses usavam. Solon teria mudado a moeda de Atenas para o padrão de Corinto e de Euboea, acabando com o poder de Egina sobre Atenas. Então essa é uma questão interessante. Fala que, que ele mudou a moeda e ele teria deixado a moeda menor, né? Menor termo de ouro. Aí tem um cara lá da antiguidade, né? Que era um defensor da democracia lá de Atenas mesmo, que fala que Solon teria feito isso para diminuir a dívida, né? E aí Aristóteles
que escreveu uma história de Atenas, né, a Constituição de Atenas, e o autor aqui do livro concorda com Aristóteles nisso, que as reformas já tinham sido feitas antes, então o Solon já tinha acabado com a escravidão, eles até, algumas pessoas que tinham fugido podiam voltar, né, tinha toda uma questão assim. E então não fazia sentido você usar esse truque para deixar o empréstimo menor, né? A ideia é que o cara teria pego emprestado, sei lá, 100 moedas de ouro, não sei quanto que valia as coisas, né? Mas sei lá, 100 moedas de ouro, só que agora as 100 moedas, ele tinha que devolver 100 moedas de ouro, mas como o Solon teria mudado a moeda e deixado ela menor, sei lá, agora, tipo, agora a cada 2 moedas que você tem, 2 terços, né? Então a cada 2 moedas que você tem, você na verdade agora você teria 3, porque a quantidade de ouro por moeda diminuiu. Mas não faz sentido porque já tinham ocorrido as reformas, né? E os camponeses que tinham sido escravizados ou penhorados as terras, nunca essa mudança ia ser muito pouca, né? Mas o que acontece é o seguinte, pelo que eu entendi, na época era muito difícil ter comércio. Você imagina, sei lá, se você chega numa cidade e a sua moeda é, sei lá, 7 nonos da moeda do outro. E deu tipo 5 moedas. Então, quer dizer, como que você vai trocar tipo a moeda do outro pela sua? Dá uma complicação, assim. Dá para fazer, mas é complicado. Mas se a sua moeda tem o mesmo peso que a do outro, ou é uma taxa de conversão simples, tipo 2 para 1, fica mais tranquilo, né? Mais fácil de fazer isso. Por isso que o Solon teria mudado a moeda, porque Corinto e Euboea teriam tido um padrão novo, parecido, uma com a outra. Então, quando ele muda esse padrão, fica mais fácil fazer comércio com Corinto e Euboea, e então ele deixa de tem mais gente para comerciar outras regiões e ele sai do domínio de Egina. Egina eu posso ter falado Megara, mas é Egina. Então foi uma manobra aí para você facilitar o comércio com uma certa nação, né, com uma certa cidade-estado, em vez de outra, né? Você sai ali trocou de fornecedor, basicamente, né? Mas isso foi favorável. Eu achei interessante isso. Então, o Código de Solon teve tanta influência quanto o dracma ateniense, né? Que depois a moeda ateniense vai ser a mais famosa ali no mundo, né? Naquela época. E o Código de Solon se espalhou tanto quanto ela. Ele foi um modelo para o código dos sucessores de Alexandre o Grande e foi rival da lei romana sob o Império Romano. Então, mesmo na época do Império Romano, o Código de Solon continuou sendo usado em alguns lugares, pelo que ele dá a entender, né? É difícil saber quais leis vieram de Solon. Não há uma coleção completa de seus estatutos para consultar, embora na época ele tivesse mandado escrever as leis em vários lugares. E sempre quando nos tribunais alguém se baseava em uma lei, dizia que era de Solon, devido ao grande prestígio que isso dava. Então você falava assim, ah não, eu tô certo por causa da lei tal, que é uma lei que foi feita por Solon. Então isso, cara, a lei é de Solon, é tipo uma lei importante, tal, uma lei justa, né? Então isso dava, então todo mundo queria falar que a lei que ele estava usando para se defender era de Solon. As leis de homicídio de Draco continuaram, mas as leis de herança mudaram. A questão em jogo é o conflito entre os interesses do indivíduo contra os interesses da família, pois até a terra costumava ser entendida como pertencente à família. Solon é mais conservador que outros da época, né? Porque essa época é uma época que tem vários legisladores, vários caras que chegam para resolver as questões criando leis, né? É a época dos legisladores. Em vários lugares da Grécia. Também a gente falou um pouco de Esparta, né? Da eunomia, que era quem que foi responsável pela eunomia? Era o Lisandro? E a lei de Esparta. Agora fiquei curioso de lembrar a lei de Esparta. Poxa vida, Licurgo. Licurgo, apareceu aqui, Licurgo. Então tem Licurgo, tem Solon, né? Tem outros caras em outras cidades também. Então ele é mais conservador que os outros na época, porque e assim, às vezes o cara queria adotava um filho, né, por essa adoção, eu quero dizer que ele colocava o nome do cara no testamento. Então, em vez de passar para os filhos dele, passava para esse outro cara nas terras, né? Então tinha todo um problema assim. Mas e se tinha filha, a filha era obrigada a casar com alguém da família
para a terra não ir para o outro cara, mas aí os caras não queriam dar dote, tinha um monte de problemas, né? Então ele dá o direito aos filhos legítimos, né? Então se você tem filhos, ele tem filhos homens aqui, né? Você tem que passar as terras para eles, você não pode mudar para alguém. Mas quando não tem filhos, o cara é livre para escolher para quem ele quiser ter como herdeiro, o que era até mais livre do que em outras cidades da época. Então o Solon ele é bem balanceado, né, num certo sentido. Muitas leis que chegaram de Solon por tradição, na verdade seriam máximas ou aforismos dele. Por ser um homem sábio, as máximas dele eram tidas como leis. Então, isso é uma coisa que ele dá a entender, né? Que assim, Solon falava, não é certo fazer tal coisa, né? E aí todo mundo falava, depois, conforme a tradição foi indo, né? Tipo, Solon fez uma lei de que não podia fazer tal coisa. Porque, por um lado, ele realmente era um cara que dava a lei mesmo, mas ele era um cara sábio, então tudo que ele falava era algo que se deveria levar em conta, né? Se não me engano, ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia, tem uma coisa assim. E mais importante foi a lei que garantia a cidadania para estrangeiros, que se estabelecessem na Ática para desenvolver uma profissão. Essa lei, que era muito, entre aspas, progressista para os gregos da época, ajudou muito no desenvolvimento de Atenas, inclusive com a vinda de mestres ceramistas de Corinto que se relocaram na Ática. Então a gente falou no último vídeo, né, que a cidade-estado grega era muito exclusiva, né? Você tinha que nascer na cidade e você tinha que participar dos cultos da cidade, né? Então eles iam se fechando em si, não eram tão hostis assim necessariamente, mas eles se fechavam em si mesmos. E na verdade o autor daquele do capítulo anterior até fala, né, que só quando tinha legisladores iluminados, por assim dizer, que percebiam as vantagens de dar uma relaxada nessas leis. E Solon fez isso, e por isso que Atenas se desenvolveu como um centro de cerâmica. Porque ele também não deixava qualquer um entrar, mas só se o cara fosse ajudar ali na economia. Então também são creditadas a Solon penas para quem não tivesse ofício ou ocupação. Parece que já tinham leis desse tipo antes, mas o objetivo era limitar o ócio dos nobres, que facilmente dava origem a golpes e conspirações. Então os nobres ficavam tipo, pô, mano, vamos dar um golpe aí, né? Vamos, se a gente se juntasse aqui e tal, tira esse cara, não, a gente, né? Então, quando eles não têm nada para fazer, eles começam a conspirar, né? Por isso que eles tinham que ter algum trabalho, alguma coisa para fazer. Os atenienses do século IV atribuíam a Solon a democracia em que viviam, ou também chamada a democracia dos nossos pais, porque alguns achavam que a democracia anterior, no período um pouco antes, tinha sido melhor, né? Então, antes do século IV, a democracia era até melhor. Então, eles atribuíam a Solon a melhor parte da democracia. Outros veem em Solon mais estabilidade ou o temperamento da aristocracia, oligarquia e democracia. Essa multitude de interpretações tem por causa a falta de clareza que mesmo os gregos antigos tinham a respeito de Solon. Para chegar a uma conclusão, ainda que com julgamentos subjetivos e deduções perigosas, temos que usar os poemas de Solon, as ideias constitucionais da época, né? Lembra que eu falei que Solon tinha viajado bastante, né? E tinham vários legisladores na Grécia, né? E em último lugar, a gente tem que olhar para a crise específica que ele escolheu combater, que é o confronto entre o povo hostil e escravizado contra a aristocracia que estava preparada para abandonar o excesso de poder. Então, do lado, o povo estava muito revoltado e a aristocracia estava tipo, não, realmente passamos do limite, dá para vamos dar uma parada aqui e tal, resolver o problema. Não vamos abrir mão de tudo, claro, mas vamos dar uma consertada aqui no negócio. Então, já existia em Atenas, antes de Solon, você vê que tem muita coisa que Solon só vai dando uma ajustada, né? Mas tinham 3 classes, os cavaleiros, né, chamado hipes, que eram aqueles que tinham dinheiro para arcar com o custo de criar cavalos, e por isso eles podiam fazer parte da cavalaria e da infantaria montada no exército. Os zeugitas, que eram aqueles que tinham dinheiro para se armar e fazer parte das falanges de hoplitas, né? Então, conforme você tinha mais dinheiro, você tinha condições de se manter como guerreiro, e aí, bom, você tinha que ajudar na guerra, mas aí você tinha privilégios, porque se você está ajudando, né, você tem mais direitos. E por fim tinha os teetas, com 2 Es, teetas, que eram trabalhadores, né, pessoas que não tinham a condição de se sustentar como hoplitas.
Então, o que o Solon fez? Ele atribuiu critérios melhores para decidir quem era de qual classe. Isso foi feito, ele mudou a partir da renda de terra, sendo que antigamente era uma mistura de nascimento e renda, mas ficou só a renda da terra. E ele separou os cavaleiros em dois grupos. Na verdade, ele criou um grupo mais rico, que tinha uma coisa a ver com 500. Você tinha tipo 500 não sei o que de trigo por ano na terra, né? Que era uma pessoa muito rica. Ele criou esse grupo a mais, que tinha mais impostos e participava mais do Estado. Então ele tipo aumentou uma classificação a mais, né? Tudo isso para quem tem mais, né, participar com mais, tanto dos impostos quanto do Estado em si. Então, os teetas, em geral, estavam livres das obrigações. Porém, a gente vai ver que eles ganharam um direito que eles não tinham antes, que era o de participar de uma assembleia. Já tinham e perderam e agora vão voltar a ter. Então, a consequência dessa mudança as consequências são duas principais. Acho que ele só fala uma, mas os cargos mais altos do Estado, que eram escolhidos por nascimento e riqueza, sendo provavelmente monopolizados pela velha aristocracia, passaram a ser baseados no critério da renda da terra. Ou seja, Atenas passou de uma aristocracia a uma timocracia, que é o sistema de governo em que os ricos governam. A princípio não teve muita diferença, mas isso vai ter um impacto grande no futuro. Solon também deu aos teetas o direito de votar em assembleia, que essa assembleia era chamada de eclésia, de onde vem a nossa palavra para eclesiástico, igreja, que a igreja é uma assembleia, né? De todos os cristãos ali, todos os fiéis. Por isso não era uma novidade, isso não era, porém, uma novidade no mundo grego. A Assembleia dos Homens Livres era uma das instituições mais antigas da Grécia. Porém, a força da aristocracia e a pobreza dos comuns, né, dos teetas, fez com que eles perdessem todo o poder em muitas cidades da Grécia, como na própria Atenas. Então, restabelecer essa Câmara pareceu revolucionário para muitos, mas Solon se defende, provavelmente em seus poemas, né, dizendo: eu dei ao povo só o privilégio que lhes é suficiente, nem reduzindo seus direitos, nem expandindo-os, e complementa: os comuns seguem as ordens de seus governantes, se não estiverem nem muito livres, nem muito controlados. Você vê que realmente o autor diz que isso não parece com um democrata, né, radical. É um cara que está tentando achar ali o caminho do meio ali. Então, os ganhos foram mais em termos de autorrespeito do que em grande poder político. As questões que os teetas votavam já tinham sido aprovadas por um órgão específico para isso. A gente vê que, tipo, eles não podiam passar a lei que eles quisessem. Tipo, depois que os caras aprovavam alguma coisa, os teetas também podiam votar e aprovar, mas eles não podiam iniciar, né? A gente vai fazer um negócio aqui novo que só a gente quer, não. Os outros tinham que deixar antes. Então foi um negócio meio moral, assim, não mais de, como ele fala, de respeito, né? Então, olhando rapidamente ali para os magistrados da época, tinha 9 arcontos, o chefe, um deles era o chefe do executivo, o rei, desde aquela época antiga, que era o Basileus, agora já tinha virado só mais um funcionário ali, fazia algumas funções civis e religiosas. Tinha o Polemarco, que era o líder do exército. Tinha uns caras chamados tesoureiros da deusa, que eles eram responsáveis pelo tesouro público e também por proteger ali, acho que o templo e as oferendas que eram feitas para a deusa. Porém, era um cargo simbólico, por incrível que pareça, né? Mexer com dinheiro era simbólico, porque não tinha muito, acho que chama erário público, né? Não tinha o Estado em si não tinha muito dinheiro, então o cargo era simbólico. Os colacrate, eles eram responsáveis pela taxação, então eles iam nas 48 naucriarias, junto com os náucrias eles conferiam os impostos, ver se está cobrando tudo direito, arrecadavam, levavam nessa coisa toda. E junto deles, né, dos colacrate, tinha os polete. Eu acho que esses nomes são versões latinizadas, né, do nome grego, provavelmente. Mas eles eram responsáveis por vender os bens confiscados e administrar os contratos das minas de Láureo. Então eles tinham essa questão que você confiscava às vezes alguma coisa, né, mas o Estado precisa de dinheiro e não daquela coisa, né, então você vendia aquilo. Por fim, tinha um grupo chamado os 11, que administrava a prisão pública e formavam uma espécie de polícia. Não entendi se são só eles a polícia, são tipo só 11 caras, ou se eles são chefes da polícia, provavelmente, né? Os tesoureiros, né, os tesoureiros da deusa, eram sorteados dentre as pessoas mais ricas
e imagina-se que a maioria dos cargos era por eleição direta, embora houvesse limitações por renda que nós não conhecemos. Então, para você votar em algumas coisas, ou participar, ou se candidatar, você tinha que ter uma certa renda, né? Então, agora eu vou falar do Areópago, que a gente já comentou um pouquinho no último vídeo sobre Atenas, mas vamos continuar. O Areópago, que eu sempre confundo, acho que é aerópago, mas não tem a ver com areia. Não, com não pode ser aerópago, não é de ar. Aerópago, não pode ser, não é de ar. É Areópago de Ares. Por que eu falei de areia, né? Nada a ver. Mas o Areópago parece que já vinha antes de Solon. Na verdade veio porque tinha Solon, quando ele chega no poder, ele dá uma anistia para pessoas que, exceto para as pessoas que foram expulsas do Areópago, pelo Areópago. Então ele já existia antes, porque alguns acham que o Areópago tinha sido feito por Solon, mas não. Então ele era composto por pessoas que já tinham sido arcontes, sendo uma voz da experiência e da continuidade. Solon deu a eles o dever de guardar as leis e tinham o poder para exercê-las, mas eles eram mais para julgamentos. Então eles foram separados da política diária a fim de não serem influenciados no julgamento. Eles ficam meio à parte ali, uma espécie de judiciário assim. Embora nessa época tem muitos conselhos, né, tem bastante coisa. É muito interessante que parece que as constituições daquelas épocas são muito mais ricas assim, e muito mais complexas, né? Muito mais, tem várias coisas acontecendo, tem o cara que faz isso, não sei o que, não é tipo, hoje parece que o poder está muito centralizado assim, né? Mas é uma observação, não sei se é verdade também. Para gerir as questões que seriam discutidas na Assembleia, surgiu o Conselho dos 400, que é considerado o precursor do Conselho de 500, que vai ser instituído por Clístenes. E então eles estavam lá para impedir que as massas saíssem do controle. Alguns falam que, por que ele colocou esse negócio? Porque os teetas, né? Então esses são justamente os caras que votavam nos assuntos antes de passar para os teetas. Então alguns caras falam assim, nossa, mas os teetas não tinham tanto poder assim, eles não votavam em tanta coisa para você criar um órgão para eles, um órgão para controlar eles. Mas era, o autor do livro dá a entender que é importante para garantir que eles não saíssem de controle nas emergências, quando tivesse uma revolta e tal. Solon estabeleceu o direito do povo de reunir-se para julgamento. Cada cidadão poderia exigir, para si ou para outro, ser julgado por uma reunião de cidadãos. Então, fazendo um balanço, né, das reformas de Solon, com tudo isso dito, né, as grandes conquistas imediatas de Solon foram a solução do problema econômico da Ática, daquele período, a preparação de Atenas para o progresso comercial, o estabelecimento de uma justiça imparcial e atualizada. Esses resultados notáveis foram conseguidos sem violência e foram permanentes e de valor crescente. Porém, houve um perigo para a paz ateniense e para a sua prosperidade, contra a qual Solon não fez o suficiente para defendê-la. Isso foi a ambição dos nobres atenienses. Um remédio que estava na mão dele era para o legislador ter se colocado acima dos nobres e dos comuns igualmente. Então, quer dizer, o Solon, na verdade, quando ele faz essas leis, depois ele sai e fica 10 anos fora, para ninguém falar que ele estava fazendo isso para se beneficiar. E depois ele volta. Então ele era um cara que tipo não queria ficar tipo do lado de ninguém. Mas ele também não queria ser um tirano. E o autor diz que teria sido melhor ele ser um tirano, que era isso que faltava. Então essa é uma questão que o Solon poderia ter sido tirano, mas não foi. Então ele está falando, né, quanto ao Solon não ter se colocado como tirano. Isso era talvez o maior sacrifício que um grego poderia fazer, e coroa a dignidade moral de sua carreira. Mas pode ser questionado se não foi realmente essa grande refusa dele um ato que não serviu ao interesse de Atenas. Em suas próprias palavras, Solon tinha estendido o escudo poderoso, seu escudo poderoso sobre as duas partes do Estado. Mas agora o braço que segurava esse escudo foi retirado. As suas reformas econômicas e legais persistiram pelo seu mérito inerente. O trabalho constitucional era muito tentador
para fazer mais do que deixar os homens satisfeitos se eles quisessem. Nem o executivo, nem a voz popular tinham poder suficiente para defender a Constituição contra uma ambição resoluta. Foi o destino de Atenas tentar ambos os meios, buscar um tirano para ter um executivo forte e um democrata para transformar Atenas numa democracia. Demorou 2 gerações e Peisistratos e Clístenes para completar o trabalho político de Solon, porque então Peisistratos vai ser um tirano e Clístenes vai ser um democrata. Então Solon não queria tomar lado. Então primeiro vai vir um cara tomando o lado dos nobres, depois que é Peisistratos, depois Clístenes que vai tomar o lado do povo. E nessas 2 gerações houve muita perda, assim como muito ganho. Que o ganho tenha sido maior do que a perda foi devido à personalidade de Peisistratos. Atenas teve sorte. Estava na mão de Solon, estava na mão dele o poder para fazer com que ela não precisasse dessa sorte. Então Solon podia ter resolvido o problema de vez. Mas os grandes serviços de Solon são certos, e as suas falhas hipotéticas, né? Quer dizer, talvez se ele tivesse feito isso, ele teria resolvido o problema, mas ninguém sabe. Então, os benefícios que ele fez, a gente tem certeza, e essa falha dele é hipotética. O seu direito à fama está baseado nas suas reformas econômicas ousadas e no seu código que dava aos atenienses o respeito pela lei que os controlou, mesmo nos dias da sua mais extrema democracia. O vizinho de Atenas, Mégara, quando combatendo uma crise econômica similar, falhou em encontrar um Solon. E o resultado foi um terror vermelho e uma geração de guerra civil. Se alguém quiser criticar Solon, deve ler sobre Teógenes em Mégara.